eu sou a Vanessa Ferri, aqui do canal Urbana Caipira, e no Papo Reto de hoje nós vamos falar de um assunto bem importante e interessante para você que é produtor rural, empresário rural, empreendedor rural, que é sobre sustentabilidade no agronegócio, um assunto que está muito em alta e que pode facilitar aí a sua vida, aumentar o período de produtividade e também rentabilidade, não é mesmo? E olha, antes de começar a falar sobre esse assunto, o meu muito obrigada a você que está entrando aí pela primeira vez no nosso canal e para você que já está inscrito também, seja muito bem-vindo, meu muito obrigada a todos aí. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo e deixar seu like. Ajuda a gente aí nessa empreitada. E o assunto agora é sustentabilidade no agronegócio, um tema muito importante e que está muito em alta. E quem vai falar sobre esse tema agora é o Guilherme Hauck, ele que é engenheiro agrônomo, mestre em química ambiental, eu estou lendo aqui porque é muita informação, o currículo dele é bem extenso, diretor de sustentabilidade da AgroSmart e professor do curso de pós-graduação de duas instituições bastante importantes de renome aqui no Brasil. Uma delas é o IPOG. Tudo bem, Guilherme? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Urbana Caipira. Tudo bom, Vanessa? Obrigado pelo convite. Esse tema está no meu dia a dia, não só na empresa, com os produtores e clientes que a gente atende, mas também no curso ali de pós-graduação dessas duas instituições. Então, estou aqui para tentar responder e esclarecer um pouquinho sobre os principais conceitos aí. Esse é um assunto que está em alta, né, Guilherme? Exatamente, assim, sustentabilidade no agro sempre teve na pauta do nosso agronegócio, né? Primeiro, numa perspectiva mais macro, digamos, como o Brasil, como país, produz, né, está produzindo de maneira certa, adequado às demandas aí globais de sustentabilidade. A gente já historicamente faz um trabalho muito bem feito na sustentabilidade no agro, seja do ponto de vista ambiental, com o Código Florestal, por exemplo, né? O Brasil é um dos mais avançados nesse quesito. A gente tem em distribuição e uso da terra ainda mais de 60% da área de vegetação nativa preservada. Então, a gente sabe muito bem o nosso uso do solo aqui. E olhando para a propriedade, a gente sabe que os produtores sempre buscam adotar melhores práticas de produção, porque isso não só é sustentabilidade, mas significa ele conseguir continuar produzindo naquela área, né? Eu usar bem o solo significa eu poder continuar produzindo e também olhar o ponto de vista econômico, né? Eu preciso fazer um trabalho bem feito, a gente tem custos de produção aumentando, a gente tem o desafio climático, de alterações no clima, então o produtor, por natureza, já adota práticas de sustentáveis no seu dia a dia. Mas a mudança que a gente tem hoje principal é o mercado olhando muito para isso, né? A sustentabilidade, então, no agronegócio seria linkar tanto o meio ambiente, o social, quanto o financeiro. Exatamente. O conceito de sustentabilidade básico, a gente fala que é um tripé desses três valores, o ambiental, econômico e social. Hoje isso mudou um pouco, tem três letrinhas novas aí, que é o ESG, que o produtor, as empresas estão falando bastante. É a mesma coisa, tá? É o dentro da minha produção, eu olhar o aspecto ambiental, o aspecto social, por exemplo, como estão os meus colaboradores na fazenda, e a governança e econômico hoje andam junto, né? Eu tenho que fechar minha conta ali no verde, não adianta nada tá tudo certinho, mas eu não estou conseguindo fechar as contas, mas como é que eu gerencio hoje a propriedade como uma empresa, né? Adotando boas práticas de governança, olhando a sucessão rural e por aí vai. Eu ia te perguntar qual que é a importância do ISG que você acabou de falar dentro do agronegócio, qual que é a importância desses compromissos de um produtor rural, de um empreendedor rural perante o mercado, no caso, tanto o mercado interno quanto externo, o mercado de commodities, qual que seria a Perfeito, importância? acho que assim, a importância é muito grande, eu acho que para o produtor em si, como eu falei anteriormente, significa a perenidade da produção dele, continuar produzindo, né? Essas coisas precisam estar equilibradas, tanto do ponto de vista até agronômico,
eu adotar boas práticas de produção, plantio direto, manejo integrado de pragas, rotação de culturas, práticas conhecidas, me ajudam a produzir melhor, reduzir o uso de insumos, aumentar a produtividade e até ter estratégias para a questão hoje das mudanças climáticas. A gente tem escassez de chuva ou excesso de chuvas, má distribuição desses fenômenos, então o produtor precisa estar muito bem preparado para esse novo cenário. Olhando para o mercado comprador desses produtos, seja das commodities ou um consumidor final, está cada vez mais atento a esses tipos de demandas socioambientais que a gente fala. Então, uma empresa compradora de commodities está olhando se esse produtor está produzindo numa área, por exemplo, que está regularizada, que tem um cadastro ambiental rural, se não tem nenhum tipo de embargo dessa área, e até se essa produção é certificada, por exemplo. Tem alguns mercados, como o mercado do café, que valorizam produtos que demonstram esse compromisso através de uma certificação ambiental. E um outro ponto hoje muito relevante, principalmente para as grandes empresas do agro, é a questão do financiamento verde que a gente fala. Hoje as grandes instituições financeiras têm linhas de crédito associadas a compromissos ambientais. Então, a empresa pede um recurso financeiro, um empréstimo, um crédito, mas ela tem que se comprometer a entregar não só um desempenho financeiro positivo, mas melhorar indicadores ambientais. Recentemente, essa semana mesmo, a gente teve a SLC, um dos maiores grupos aí agrícolas do país, fazendo um financiamento verde junto ao Rabobank, né, um financiamento aí de 200 milhões, mas que está atrelado a compromissos, por exemplo, de redução das emissões da operação da SLC. Então, isso está ficando cada vez mais comum e eu acho que é um ponto onde a gente pode olhar a sustentabilidade como uma nova oportunidade agora no ambiente produtivo. E esse financiamento verde, de que forma que o produtor rural que está nos acompanhando, ou empreendedor rural, ele pode ter acesso? Como que ele poderia estar, como se diz, presente nessa situação? Uhum. Muito bom. Eu acho que o primeiro tem que ser feito um trabalho para dentro de casa, né? Tem alguns protocolos. Eu acho que um bom caminho é olhar algumas certificações existentes. Não que o produtor precisa necessariamente se certificar, mas já existem normas que dão uma orientação do que deve ser feito no quesito ambiental, por exemplo, o que deve ser olhado na parte social e na parte econômica ou de governança. O próprio banco, o produtor pode buscar o gerente dele aí do banco e perguntar quais são os requisitos hoje que o banco exige para o acesso a um financiamento tradicional. Hoje já é pedido no agro muita coisa relacionada à sustentabilidade, mas para essas novas linhas, perguntar quais são os critérios que ele deveria cumprir. Na verdade, Vanessa, hoje praticamente 100% aí dos critérios vão ser atendimento à legislação já vigente, tá? Não foge muito disso. Algumas certificações vão pedir algumas comprovações adicionais. Por exemplo, comprovar que é feito um manejo integrado de pragas e doenças. No caso do produtor irrigado, se ele utiliza um manejo adequado dessa água e por aí vai. Na parte social, eu tenho um alojamento para os meus colaboradores, como é que eu faço a gestão desses colaboradores na minha empresa e por aí vai. Então, eu como produtor, perguntaria ali para o meu gerente hoje quais são esses critérios, ou olharia as certificações para a minha cultura. Se eu sou do café, tem a UTZ, tem a Rainforest Alliance do café, que são bem conhecidas. Para o algodão, tem o BCI, a Better Cotton Initiative. Para cana-de-açúcar tem a Bom Sucro. Então, aí já tem certificações agrícolas até específicas para cada tipo de produto do agronegócio. Então, ou seja, a sustentabilidade ela deve ser encarada como uma oportunidade ou como um obstáculo, né? Porque vários produtores eles encaram essa questão da sustentabilidade, essas exigências, essas normas como obstáculo, né? Exatamente, e eu entendo esse sentimento do produtor, né? Do Brasil como, digamos, produtor aí, maior produtor agrícola do mundo, de muita exigência que é imposta na produção e um sentimento de que o retorno, o produtor não é valorizado por esse trabalho tão bem feito que a gente faz, né? E agora é um novo momento justamente de valorização dessas boas práticas, seja de um acesso facilitado, como a gente estava falando agora, a linhas de financiamento, mas tem uma nova oportunidade também do pagamento por serviços ambientais, né? No final do ano passado foi aprovado no Brasil a lei de pagamento por serviços ambientais,
onde o produtor pode passar a ser remunerado por esses serviços que ele presta para a sociedade. Acho que o mais conhecido para a gente aqui é o mercado de carbono, né? Então, tem algumas iniciativas até privadas surgindo, com empresas do agro, que vão medir quanto de carbono o produtor está gerando, principalmente no solo, né, abaixo do solo, e vai começar a pagar o produtor por isso. Então, tem programas aí de várias empresas já, é fácil de encontrar, mas também por conservação ambiental, por reflorestamento, restauração, são oportunidades. A geração de água, inclusive, ela é instrumento de remuneração do produtor já em alguns municípios do Brasil. Em Extrema, em São Paulo, divisa São Paulo, na verdade, sul de Minas, já tem um programa de pagamento ao produtor de água que chama. Então, o produtor ele é remunerado porque ele, ao proteger ali através das APPs e do Código Florestal, é comprovado que se aumenta o volume de recarga dos recursos hídricos. Então, ele é pago, né, dentro desse município, um adicional, digamos, à produção. Então, com certeza, eu vejo hoje muito mais como uma oportunidade do que uma penalidade para o produtor. São duas perguntas agora. A partir de que momento esse produtor vai ter esse retorno? Porque realmente ele fica preocupado com esse retorno, porque ele vai fazer um investimento, né? E uma segunda pergunta: como ele pode fazer parte? Como pode ter mais informação? Como ele pode fazer parte desse ciclo e conseguir produzir ter esse crédito de carbono? Uhum. Vamos lá, acho que são duas perguntas bem importantes. Eu acho que a sustentabilidade, desculpa, a sustentabilidade tem que ser vista como algo contínuo, como a gente falou. Hoje a gente vê uma situação do produtor enfrentar as altas de custos de produção, um momento de sucessão rural em muitas regiões, né, onde os filhos, por exemplo, não estão ficando mais na propriedade. São desafios constantes de gerenciamento que o produtor precisa subir um pouquinho essa régua, encarar a produção rural como uma empresa rural, né? Adotar tecnologias e ferramentas para ajudar a fazer toda essa gestão, que a sustentabilidade ela vai vir naturalmente no agronegócio. Do ponto de vista de carbono, é uma situação um pouquinho mais complexa, porque não são todas as regiões do Brasil, todas as culturas que têm um potencial de sequestrar o carbono no solo. Isso vai depender um pouquinho da região que a gente está. Então, o plantio direto em regiões do sul do Brasil tem maior potencial realmente para sequestrar carbono. Agora, outras oportunidades estão, por exemplo, no sistema ILPF, de integração lavoura, pecuária e floresta, onde a adoção do componente florestal ali, aquele crescimento das árvores, também é um sink de carbono. Existem consultorias especializadas em ajudar a fazer esses projetos para pedir crédito de carbono. Então, entrando aí na internet, perguntando no próprio banco, o produtor consegue chegar nesses agentes que ajudam ele a fazer isso. E agora as grandes empresas do agro, os fornecedores de insumos, têm seus programas próprios. Praticamente quase todas lançaram no ano passado um programa voltado para carbono, então já não está mais tão difícil encontrar esse tipo de informação. Guilherme, a gente viu que são várias exigências, né, que existe, e essas exigências estão impactando o mercado do agro, não é mesmo? Sim, com certeza. A gente tem um movimento hoje no agronegócio, tanto uma crítica, digamos, e exigências do mercado comprador, das nossas commodities principalmente, então o mercado europeu cada vez mais exigente, né, em conhecer da onde que vem essa produção agrícola brasileira, que eles estão comprando, isso para todos os países, na verdade, tá? Então, ter o que a gente chama de rastreabilidade da produção agrícola brasileira é uma preocupação até do governo, conseguir mostrar que a soja, o milho, o algodão e todos os produtos que a gente produz estão vindo de cadeias produtivas sustentáveis, entendendo a sustentabilidade como tudo isso que a gente falou. Então, esse trabalho ele vai começar a descer, já está nas empresas hoje que compram, nas tradings, nas empresas de alimentos, e elas já começam a pedir para o produtor um maior controle desses aspectos. Claro que muitas delas dão esse suporte, tem áreas dentro dessas empresas, né, que avaliam esses critérios de sustentabilidade. A gente está num momento de alta das commodities, de valorização dos preços, né, de alta demanda por alimentos, então não é que a gente vai, uma ameaça a ponto da gente não conseguir vender mais, porque o mundo precisa ser alimentado, mas isso cada vez mais é uma realidade presente, e de novo, eu acho que isso tem que ser olhado
como uma oportunidade de melhor produção dentro da fazenda, de produzir melhor com menos custos, de conseguir passar por situações de estresse climático de uma maneira de acessar o crédito. Só isso já é uma justificativa válida para o produtor olhar para esse critério de sustentabilidade. E aí o ponto 2 é conseguir vender esse produto com uma valorização até. Hoje, de novo, em cadeias já do algodão, do café, por exemplo, já tem compradores que pagam mais por um produto certificado, por um produto que tem uma rastreabilidade de origem. Então, eu recomendaria o produtor começar a fazer essa lição de casa, porque muito em breve, ou ele vai ser comprado, vai ser uma exigência direta do comprador, do produto dele, ou é uma oportunidade mesmo dele valorizar esse produto. Olhando as empresas do agro, as grandes empresas, muitas delas estão abrindo ações na bolsa, né? A gente tem a SLC de novo, tem sua carteira na bolsa de valores, a gente tem a Raizen, o CTC e agora algumas revendas se preparando para lançar essas ações no mercado. E aí o mercado financeiro, com certeza hoje, está muito preocupado com esses indicadores. Então, todas elas estão estruturando suas áreas de sustentabilidade, o ESG, porque elas vão ter que começar a comunicar para os próprios investidores e para a própria sociedade, para nós que vamos comprar ações dessas empresas, o que ela está fazendo com o nosso dinheiro em termos de sustentabilidade. Em relação às políticas públicas, você acredita que ainda falte políticas públicas para que o produtor, o empreendedor rural possa estar implantando esse sistema nas propriedades deles e estar adquirindo todos os benefícios que tem? Olha, eu acho que o Brasil, de novo, é um exemplo em políticas, principalmente na questão do crédito. A gente tem o programa ABC, o plano ABC, talvez como um grande símbolo dessa preocupação e do avanço do Brasil nesse sentido. A grande questão é que o produtor não acessa tanto esse recurso, né? Eu não sei exatamente a estatística, mas o recurso do ABC ele é pouco acessado. E o ABC é uma linha de financiamento para investimento em sustentabilidade na propriedade. E aí a gente vê o produtor com dificuldade mesmo de entender esses requisitos. Então, eu diria que as políticas públicas elas estão bem construídas, tem programas específicos para biocombustíveis, por exemplo, né, de agricultura familiar, mas tem um elo aí que é o produtor conseguir acessar esse recurso dentro do banco que está faltando. Acho que falta um pouco de apoio mesmo do próprio sistema financeiro, falta um apoio de consultorias, de entidades de classe para ajudá-lo a acessar o recurso, mas que a estrutura do Brasil é cada vez mais sólida em termos de linhas de fomento para a sustentabilidade, isso é um fato. Guilherme, em relação às inovações tecnológicas, às startups, você acredita que elas podem estar acelerando esse modelo, esse novo modelo, no caso do agro-sustentável? Não tenho dúvida, Vanessa. Eu mesmo, né, trabalho numa startup, numa agtech, que a gente chama no Brasil. Pra você ter uma ideia, saiu um levantamento recente, o Brasil tem mais de 1.500 agtechs, né, startups que trabalham com tecnologia no agronegócio. E o que a tecnologia traz, de uma maneira geral, é uma maior transparência, né, então a gente consegue medir melhor os indicadores usando sensores, satélites e por aí vai. Isso dá uma oportunidade do produtor de acelerar essa adoção de práticas sustentáveis. Um grande exemplo é a própria agricultura de precisão, né, que hoje é potencializada com os satélites, com sensores na fazenda. Isso ajuda o produtor a reduzir custos de produção, fazer uma aplicação mais localizada de insumos, fazer a distribuição da gestão da fazenda, né, rotas dos maquinários e por aí vai, conseguir medir se ele está colhendo mais num talhão do que no outro, e por que isso aconteceu, qual que é a variedade mais adequada. Então, enfim, é fato que a tecnologia hoje, através das startups principalmente, estão ajudando o produtor a produzir mais usando menos, que no fundo é a própria sustentabilidade por definição. E muitas das startups hoje fazem parcerias, inclusive, com as grandes empresas do agro, muitas delas já têm suas próprias soluções, então eu vejo de uma maneira super positiva essa interação hoje das startups no agronegócio para promover maior sustentabilidade.
E para finalizar, Guilherme, qual que é a dica que você deixa para o nosso telespectador que está acompanhando, seja ele produtor, empreendedor rural, para que ele possa estar implantando esse modelo, esse sistema na propriedade dele, independente da atividade que ele siga? Uhum. Qual que é a dica que você deixa para ele? Muito bom. Eu vou dar duas dicas aqui. Eu acho que a primeira é parar um pouquinho, né, reunir o time aí da propriedade e pensar um pouco, olhando esses três bloquinhos, o ambiental, o econômico e o social, o que realmente está envolvido hoje dentro daquele ambiente da propriedade, né? Quais são as coisas que estão impactando em cada uma dessas casinhas, quais são as boas práticas já adotadas em cada um desses blocos. Segundo, seria procurar uma certificação hoje da sua cultura. De novo, não precisa se certificar necessariamente, mas a certificação te dá um plano de trabalho, né, um checklist de coisas que deveriam ser seguidas. Isso é super acessível, né, são documentos abertos que você pode procurar e ver o que uma certificação do café me pede hoje para olhar como produtor de café, por exemplo. E talvez um terceiro caminho, pensando aí no acesso ao crédito mais facilitado, perguntar para o gerente, olha, hoje o que o banco está olhando em termos de sustentabilidade da minha produção. Com isso, fazendo uma liçãozinha de casa, olhando esses bloquinhos aí do ambiental, econômico e social, vendo onde que precisa melhorar e buscando, de repente, uma oportunidade com o seu comprador aí do produto, se ele valoriza isso, se ele tem um programa para valorização de um produto mais sustentável. Guilherme, meu muito obrigada a você por esse bate-papo. Espero que quem está nos acompanhando aí tenha conseguido ter como se diz, uma luz, né? Trazer uma luz, porque essa conversa que a gente teve aqui hoje foi bem esclarecedora, né? Obrigado, Vanessa. Eu fico à disposição também. O pessoal me encontra nas redes sociais aí facilmente. E eu acho que é um tema que, não tenho dúvida, vai estar presente aí nos próximos anos de maneira muito intensa na vida do produtor. Não, e em breve a gente vai ter mais assunto para falar aqui e você vai estar de volta aqui no Urbana Caipira. Legal, muito obrigado. Muito obrigada, Guilherme. E a você que está nos acompanhando, meu muito obrigada por ter acompanhado até aqui, viu? E espero que você tenha gostado, espero que essas informações que o Guilherme deixou aí pra gente possa facilitar aí a sua vida, o seu dia a dia aí na sua propriedade, que você possa estar, como se diz, abrindo a sua mente para implantar aí na sua propriedade esse modelo de sistema aí que é um agro sustentável, né, gente? Que é bem importante e que pode também trazer bastante rentabilidade aí para o seu bolso, viu? Meu muito obrigada. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu joinha aí pra gente. Até lá!